Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Antes de iniciarmos, eu gostaria de avisar que durante esse episódio, aqui na tela vai ter um QR Code, onde você pode ter acesso para agendar um atendimento, conhecer um pouco mais dos meus trabalhos e serviços, e você pode a qualquer momento acessar as nossas redes também. Eu sou Ana Veiga, apresentadora desse podcast, psicanalista e terapeuta materna. E se você quer saber o que ninguém te contou sobre o sono da maternidade, fica com a gente até o final desse episódio que nós vamos saber tudo sobre esse assunto. E para esse bate-papo, eu convidei a querida Gabriela Zanussi, que é fisioterapeuta especialista em sono e proprietária da clínica Sleep Physio. Eu gostaria de passar para ela para que ela possa se apresentar também para nós. Gabriela, eu gostaria então de agradecer por você ter aceito o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante, né, que deixa as mães assim de cabelo em pé na maternidade, que é o sono. Mas eu gostaria primeiro que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Eu que agradeço o convite, para mim é muito importante estar aqui, né? Então, eu sou a Gabriela, sou fisioterapeuta em sono e sou mãe de 2, então também tenho uma experiência aí com o sono dos bebês e crianças. E esse tema é extremamente importante, né? Então vamos lá, a gente tem bastante coisa pra contar. Vamos sim, então vamos lá. Bom, você falou que é mãe de 2, eu também sou mãe assim, eu falo que eu sou mãe recente, né? Meu filho vai fazer 1 ano agora. Então, e também recebo muito na clínica essas questões do sono, né? Então acho que o primeiro impacto é essa questão de conciliar e equilibrar o sono da mãe e do bebê. Às vezes a mãe tá exausta e o bebê tá ligadão. Ou então acorda várias vezes na noite. Ou até o inverso, o bebê tá dormindo, tá tranquilo, mas a mãe tá tão agitada que ela não consegue dormir, ter aquele sono, né? Como fazer esse equilíbrio? O que a gente pode pensar em relação ao sono do bebê e da mãe, pensando nessa fase inicial da maternidade? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter o conhecimento. Eu acho que o conhecimento liberta a gente, né? Então, liberta a gente do que a gente acaba escutando como ajuda e às vezes palpite. Liberta a gente de uma expectativa que a gente cria, né? Que a mãe cria em torno desse sono do bebê, né? Então, eu acho que assim, vamos começar por esse conhecimento. O bebê, ele tem um sono totalmente diferente, uma estrutura de sono totalmente diferente da nossa adulto. Então, ele tem um sono que é polifásico, ou seja, ele precisa de diversos descansos durante o dia e o ciclo de sono dele dura de 50 a 60 minutos, o que faz ser muito normal acordar depois desse ciclo. Isso, esses diversos despertares que você até trouxe, né? Então, é muito comum e normal, fisiológico, né? A mãe saber que até os 3 meses de idade, né, esses despertares e esse sono durante o dia que acontece, né, várias vezes, é muito normal. E isso vai acontecer não só até os 3 meses, né, dali pra frente, mas dali pra frente vai começar a acontecer um amadurecimento desses sistemas, né. Então, o sono do bebê, ele tá em mudança constante. Quando a gente sente que começa a pegar o jeitinho de como o bebê tá dormindo, muda de novo. E aí, a gente também lembrar que o ser humano, cada ser é único, né. Então, não adianta a gente querer colocar um padrão, uma fórmula, porque não existe. O importante é saber que esse sono é diferente e ele vai se amadurecer. Então, por exemplo, quando o nenê atinge ali 6 meses, ele começa a ter um sono à noite um pouco mais prolongado. Então, ele faz às vezes 2 períodos de sono noturno, compridos, que chegam no máximo até 6 horas. Um despertar, e aí dorme mais um pouco, e os vários cochilos durante o dia. Quando ele chega num ano, mais ou menos, esse sono noturno já começa a ser um pouco maior e os cochilos do dia diminuem, chegam a no máximo umas 2 horas durante o dia e de 2 a 3 cochilos. Quando o nenê faz em torno de 3 anos, né? Eu tô falando sempre em média, né? Porque cada um se desenvolve de uma forma. Ele vai ter o amadurecimento e aí ele chega à porcentagem do sono REM que a gente tem. Sabe aquele sono que todo mundo fala, né? Do sono REM? Então, o nosso sono REM ocupa 25% do tempo total do nosso sono. E o nenê só vai atingir isso quando ele tá por volta dos 3 anos. Então, que começa a ter uma arquitetura, uma estrutura mais parecida com o adulto. Só que esse sono noturno só se consolida e passa a ser só noturno após os 5 anos de idade. Então, olha aí o período que vai ter muita mudança ainda, né? Nossa, eu acho que o primeiro ponto do equilíbrio é a mãe saber disso. Porque eu vi até que você já tem um podcast sobre isso, falando sobre a culpa materna. Primeira coisa que a mãe faz... Eu tô fazendo alguma coisa errada.
A culpa é minha. E é assim, né? A internet ajuda muito. Eu trabalho 95% hoje através da internet, com os atendimentos, o podcast, cursos, enfim. Mas também ela nos traz, se a gente não tomar cuidado, essa questão. Toda mãe, todo bebê dorme a noite inteira, é só fazer uma rotina. E a mãe olhar pra ela, meu bebê não dorme, o que eu tô fazendo de errado? E aí aquilo se transforma em culpa, né? Exatamente. E aí eu falo que a comparação é o ladrão da felicidade, né? Então, ou você compara com a internet, ou se você já tem um filho igual ao meu caso, o segundo nunca é igual ao primeiro, ou você compara com o da amiga, o da cunhada, o da vizinha, e aí a sua criança não faz aquele padrão de sono, né? Então, a gente ter esse entendimento da fisiologia é muito importante. Outra coisa é a mãe entender o padrão de sono dela, nas necessidades dela, né? E aí, o que vai acontecer? Vai tentar unir essa rotina aí. Claro que nos 3 primeiros meses, a exigência do neném é muito maior, né? Então, tem a questão da amamentação, a questão dele acordar, né? Ter esses diversos despertares. E aí, com o tempo, conforme a rotina vai acontecendo, porque existe mesmo uma rotina, né? E não tem como a gente falar de sono e não falar de rotina. Né? Eu oriento rotina para o adulto. Imagina um bebê, uma criança, né? Então, conforme essa rotina vai se estabelecendo dentro daquela casa, com aquele ser humaninho novo, com aquela mãe recém-nascida que tá aprendendo tudo, ela começa a achar o equilíbrio ali. Então, aquele clichê de o nenê dormiu, você dorme, ele realmente tem que existir. É claro que a gente sabe... De acordo com a nossa realidade, né? Exato. Então, assim, a mãe tem outras tarefas, né? Às vezes tem o primeiro filho que precisa dar aquele suporte, né? Aquela atenção. Mas existe como adequar isso, né? A uma soneca que a mãe vai precisar tirar junto com o bebê, né? E eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro, né? O equilíbrio, ele vai vir quando a gente observa o todo, observa o padrão de sono do nenê, a mãe se conhece, entende o seu padrão de sono. Então, qual horário que eu me sinto mais cansada, né? Eu não dormi direito à noite, mas de manhã eu tô desperta. De tarde é que chega mais aquele sono. Então, vamos programar pro soninho da tarde do nenê você fazer também uma soneca sua, né? E eu acho que consegue achar um equilíbrio aí, né? Se conhecendo e conhecendo o padrão de sono do nenê. Ai, perfeito. Eu falo muito sobre conhecimento, né, também com as minhas pacientes. O que esperar da gestação, o que esperar da maternidade. E algo muito importante que você falou, sempre respeitando a individualidade, né? A gente sabe que existe, né, as evidências, existem os estudos, mas cada ser humano é único, né? Então, perfeita essa questão do conhecimento. E aproveitando, eu acredito que existam muitos, mas se você puder trazer 1 ou 2 mitos, né? Aquilo que a gente falou, às vezes na internet, nos grupos de mãe, aparecem muitos mitos referente ao sono. Se você puder trazer algo que todo mundo fala, mas que não é verdade, e também uma verdade sobre o sono e a maternidade que é importante que a gente saiba e nem todo mundo fala. Um mito que talvez tenha na internet, mas que a gente acaba criando também, que é o mito de nenê dormir o silêncio na casa. Precisa ter o silêncio. Não é só um mito, né? Isso é uma coisa que, como a gente quer que aquele nenê descanse, né? Pra gente poder fazer outras coisas, pra gente tomar um banho, pra gente também descansar, a gente faz um silêncio, porque a gente acha que o barulho vai acordar aquele nenê, né? E na verdade, isso é realmente um mito, porque a gente sabe que dentro da barriga não é silêncio, né? Então tem todos os nossos ruídos, né? De coração, internos mesmo, que o nenê já escuta dentro da barriga. E é muito importante esse nenê entender o que acontece, o que é dia e o que é noite. Apesar dele ainda estar na maturação dos sistemas ali, que vão perceber luz, que vão perceber outras coisas para liberação hormonal, isso ainda está acontecendo, mas é importante desde sempre ele entender que de dia tem barulho da casa, tem a mãe falando no telefone, tem a televisão que tá ligada, tem o eletrodoméstico funcionando e ele pode dormir. E que durante a noite isso diminui. Então, a gente tem a diminuição do estímulo sonoro, a gente tem a diminuição da luz, né? Aquela história de colocar o nenê pra dormir num quarto mais claro durante o dia é real, né? Então, é importante para que esse nenê ele comece a entender o que vai, né, diferenciar o dia da noite. E isso vem com o aprendizado e com a maturidade desses sistemas deles, né? Agora, uma verdade é falada, mas não tanto. Vamos falar sobre a amamentação, que também é uma questão super importante para as mamães, né? A gente quer amamentar, a gente quer nutrir o nosso bebê, né? Sim. E você sabe que o sono pode atrapalhar essa amamentação?
Essa eu não sabia. Conta mais. Então, a gente tem um hormônio que é liberado, que é o que vai ajudar na produção do leite, né? Fazer a produção do leite, que é a prolactina. Só que esse hormônio, ele é liberado principalmente durante a noite de sono. E aí a mamãe não dorme. E aí, o que fazer? Então, e muitas vezes acaba virando uma bola de neve ali, né? Exato. Porque a mãe não dormiu. Tem outra coisa que também fica muito liberada ali numa noite mal dormida, que é o cortisol, que é um hormônio do estresse, né? E aí ela tem esse estresse aumentado, ela tem uma diminuição da liberação da prolactina, que vai ajudar a produzir o leite. Ela já tá com o humor alterado, porque ela não conseguiu dormir direito. Então, ela fica com as percepções até de cuidado com o nenê alteradas, né? Tomada de decisão já fica alterada, né? E aí, ela vai amamentar e diminuir o leite. Pensa o que acontece na cabeça dessa mãe, né? Então, aí já entra numa bola de neve. Por quê? Porque ela já tá preocupada, ela já dormiu mal, e aí ela não consegue amamentar. A preocupação aumenta, né? Sim. E isso pode até levar a um aumento da depressão pós-parto, né? Sim, é um fator de risco pra desencadear, né, uma depressão. Exatamente, exatamente. Então, acho que isso é um ponto bem importante da gente falar. Eu sei, a gente tem uma rotina muito diferente, né? Cada mãe tá inserida num sistema ali diferenciado. Tem mãe que precisa trabalhar mesmo de licença, porque é uma autônoma, por exemplo, né? Tem mãe que não tem ajuda, né? Que não tem aquela rede de apoio. A gente sabe disso, mas precisa priorizar algumas coisas, né? E o sono aí é uma prioridade. Não é um luxo, assim, né? A mãe querer é uma necessidade, tanto pra ela quanto pra poder proporcionar os cuidados pra esse bebê também, pra esses filhos, né? Então é algo que é necessário. E eu acredito que, assim, como eu sempre falei, de acordo com a realidade, mas entendendo essa necessidade, essa importância, fazer os ajustes necessários e colocar o sono como uma prioridade mesmo, né? E não só se conformar, eu não durmo, eu sou mãe, né? Porque tem muito isso, eu sou mãe e não durmo. Não é bem assim, né? A gente entende que é uma necessidade. Aproveitando também é algo que aparece muito em consultório, que é essa privação de sono, né? Todo o desencadeamento do que acontece com a saúde mental dessa mãe que tá passando por essa privação de sono, né? Então você falou um pouquinho relacionado à amamentação. O que você poderia frisar mais? Quais são os impactos, né, dessa privação de sono na saúde mental da mãe, em especial nesse puerpério, nesse período mais inicial ali da maternidade? Então, no puerpério já existem diversas alterações, né? Então, primeiro hormonais, que a gente sabe que altera bastante, né? A percepção da mãe, como ela mesma, né? O que ela é ali naquele momento. Ela tá com um ser humano novo, que é totalmente responsabilidade dela. Que ela, muitas vezes, primeiro filho, ela não sabe lidar. Não adianta, não tem fórmula, não vem uma receitinha quando eles nascem, né? É verdade. Então, é uma adequação, uma adaptação. Aquela mãe nasceu junto com aquele bebê. E aí, ela tem uma privação de sono. Essa privação de sono vai gerar alterações hormonais, como eu disse, então mais alterações hormonais, que vão levar ela a uma mudança de humor, a um aumento de estresse. E aí, muda até a tomada de decisão. Ela não consegue ter claro a decisão que ela precisa tomar. Então, muitas das vezes, ela tá numa situação com um bebê, que seria uma coisa simples. E aí, ela não consegue tomar uma decisão ali do que ela precisa fazer. Porque junta o medo do primeiro filho, de querer cuidar da melhor forma, mas ter a insegurança. Essa falta do sono que leva ela a uma percepção alterada, a uma tomada de decisão diminuída, né? E ela acaba entrando num ciclo ali que pode gerar uma ansiedade, uma depressão pós-parto, que é bem importante da gente falar, né? Então, assim, a irritabilidade, muitas das vezes, ela não consegue criar um vínculo com aquele nenê, porque ela tá tão cansada, ela tá tão exausta que ela fica irritada, ela fica estressada. O chorinho do nenê começa a irritar a mãe, né? Então, e aí a culpa volta novamente, né? Poxa vida, eu esperei 9 meses por essa criança. Agora, cadê aquele amor que todo mundo fala? Que eu ia olhar e ter o maior amor do mundo, né? E, na verdade, eu tô irritada aqui, né? Tô querendo... Tô irritada, o que eu fui fazer? Eu dormi a noite inteira, né? Verdade. Então, assim, isso tudo acaba levando a mãe a um estado, às vezes, de exaustão mental mesmo. E isso pode levar ela a uma depressão, uma ansiedade
que precisa de uma intervenção. Uhum. Então, isso é muito importante a gente falar. Quando a mãe se pega nessa situação, é importantíssimo pedir ajuda. Peça ajuda, né? A gente tem as consultas recorrentes ao pediatra, as consultas a ginecologista, né, que precisam ser feitas. Peça ajuda a quem te ajuda a cuidar do nenê, a quem divide o cuidado, né, com o nenê. Peça ajuda, fala, olha, tem alguma coisa que não tá boa, não tô conseguindo dormir. E aí pode entrar naquela fase que você falou, ela tá exausta, ela deita na cama, ela não dorme. Consegue dormir, é isso mesmo. E aí temos 2 profissionais aqui que você pode procurar. É a Gabriela, na questão do sono, que ela vai te ajudar com todos os ajustes necessários. E também eu, como terapeuta, que vou te acolher emocionalmente. Então, se você tá assistindo esse episódio, você está se identificando com as coisas que a gente tem conversado, na legenda vai ficar toda os nossos contatos, a descrição de como a gente pode te ajudar. Então, não deixe de buscar ajuda sempre que for necessário, né, Gabi? Posso te chamar de Gabi? Claro. Então, tá bom. E aí, eu queria te falar uma coisa. A gente tá falando muito da mãe, só que eu percebo, até mesmo pela minha casa, pelo meu marido, né? Eu vejo ele também muito exausto, muito cansado, que o pai que é participativo, ele acaba também entrando nessa rotina toda, né? Então, como ajudar o sono dessa família como um todo? Porque às vezes é o pai também impactado, os outros filhos, né? Tem um bebezinho que chora e todo mundo acorda. Então, acaba interferindo no sono de toda a família, né? Como que a gente pode ajudar a ajustar o sono dessa família sem radicalismos, né? E como a gente falou, sempre respeitando a individualidade, o modo de ser de cada um. Tem alguma coisa que a gente poderia pensar nessa família como um todo? Sim, eu acho que a gente deve pensar nessa família como um todo, né? Porque, como eu falei, a mãe, ela vai precisar desse apoio com quem ela divide os cuidados com o nenê, né? Então, você falou do marido que é participativo, né? Que cuida realmente do bebê. Então, o que é interessante fazer? Ver o padrão de sono desse pai e dessa mãe, que muitas vezes é diferente. Então, um exemplo que eu posso te dar. Eu sou uma pessoa que gosto de dormir cedo e acordo cedo numa boa. O meu marido, ele já dorme um pouco mais tarde. Então, a gente dividir os cuidados com o nenê nesse início de noite, para que eu, que gosto de dormir mais cedo, durma mais cedo, e ele, que fique acordado, fique naturalmente, não se sinta, né, cansado por estar acordado até um pouco mais tarde. Então, ele fica responsável por esse cuidado do nenê. Caso ele acorde, caso precise trocar uma fralda. Claro que, quando tá atrelada à amamentação, a mãe é primordial, né? Não tem como dividir isso. Mas a mãe amamentou, entregou o nenê pra esse pai e ele vai fazer todo o resto da rotina e colocar o nenê novamente no berço, né? E ficar em alerta ali naquele estado. Por quê? Porque a mãe consegue deitar e dormir, descansar, porque ela sabe que outra pessoa está ali, assumiu, né, o posto, e vice-versa. Então, ver o padrão de sono dessa família. Que hora que eu gosto de dormir, que hora que o meu marido gosta de dormir, que hora que tá sendo o soninho desse bebê. E adequar essa rotina ali da família inteira. Então, a rotininha do sono, ela é importante. Mas não adianta eu querer fazer uma rotina do sono pra minha criança mais velha no mesmo horário do meu bebê, porque não vai funcionar. Então, respeitar a individualidade também é legal, né? Então eu faço a rotina do sono do meu bebê, coloco meu bebê pra dormir, tenho um tempo de qualidade com o meu mais velho, por exemplo, consigo dar atenção pra ele e vou fazer a rotina do sono dele depois. E depois disso, se dividir em relação a que hora um gosta mais de dormir, o outro gosta mais. E tentar também pensar naquela higiene do sono, né? Eu vou falar disso, mas pensar na higiene do sono da mãe e do pai. Porque muitas das vezes, o que a gente faz? A gente tem esse tempinho livre, aí a gente pega o celular e fica ali mexendo no celular. Verdade. Quando você vê, passou 2 horas e você não dormiu, não descansou e ainda estava exposto a uma tela que vai atrapalhar o seu sono vir. Então, essa higiene do sono também para os pais é muito importante. Acho que adequar toda a rotina, essa orientação, o que pode mudar, o que pode entrar ali, como fazer é muito importante, né? E a gente consegue vendo como cada família funciona. E aí, Gabi, é algo que você falou também sobre o puerpério, né? A gente tem todas essas mudanças hormonais, físicas, emocionais, são muitas mudanças que acontecem no corpo e mentalmente para essa mãe, né? Como que o sono pode ajudar nessa recuperação, né? Nesse processo que depois do parto, né? O útero, ele vai voltando ao seu tamanho natural, tudo vai voltando mais ou menos a ser como era antes dessa gestação, né? E o sono, ele tem algum impacto nesse processo de recuperação, nessa retomada desse corpo, dessas emoções dessa mãe? Como que o sono pode ajudar e atuar nessa parte? Então, o sono, ele é um restaurador, na verdade, né?
assim, quando a gente tá dormindo, acontecem diversas limpezas, então, na parte cerebral. E existe uma melhora, né? Uma restauração do nosso sistema imunológico, uma melhora da cicatrização quando a gente dorme melhor. Então, se a gente pensar numa mulher que acabou de fazer uma cesárea, por exemplo, ela vai ter um procedimento de recuperação muito melhor se ela dormir bem do que se ela dormir mal. A gente pensando também que quem não dorme bem tem mais tendência a aumentar a pressão arterial, a ir para uma obesidade. Então, essa dificuldade da perda de peso, né, pós-parto, pode estar relacionado também com o mau sono, né? Porque existe uma liberação hormonal, tanto do hormônio da saciedade como do hormônio da fome quando a gente dorme. Então, se você não dorme bem, você tem isso desregulado, você tem uma propensão à obesidade maior. E aí, toda essa parte física mesmo, quem dorme menos tem mais tendência a ter dor. Então, é uma relação bidirecional que a gente chama. Tem tudo a ver. Então, a mulher que não dorme tão bem pode ter mais dores no puerpério. E essa parte mental que a gente já falou também, né? Que é essa parte da depressão, da ansiedade, que tá bem relacionada. Uau, olha, eu estou impactada porque eu não sabia o quanto o sono pode influenciar em todas as questões, né? Que bom saber de todas essas informações e quão importante é. E algo que a gente falou no início, não é tão falado, né? Assim, a gente não vê tantos especialistas falando sobre esse assunto. E aí eu também queria pegar esse gancho. Fala pra gente sobre o que seria essa fisioterapia do sono, né? E de que forma efetiva você pode ajudar essa mãe, essa família e até esse bebê. Conta um pouquinho pra gente dessa área que eu particularmente não conhecia e de que forma que você pode ajudar essa família e essa mãe. Nessa questão principal que a gente está discutindo aqui sobre a mãe, o bebê, no pós-parto e até ao longo aí, né, do desenvolvimento do neném, a gente consegue fazer uma avaliação desse padrão de sono. Então, orientar mesmo essa família, né? Como que é esse padrão de sono, observar como que é essa rotina dentro dessa casa, tá? E aí a gente orienta toda a higiene do sono. Então, o que é importante fazer? A alimentação influencia no sono, a hora que você faz exercício influencia no sono. A gente orienta também como fazer o exercício físico, qual horário para poder gerar uma noite de sono melhor para essa mãe. A gente consegue também identificar se dentro dessa queixa, desse cenário da mãe, existe um distúrbio de sono. Porque às vezes o bebê ou a mãe podem ter um distúrbio de sono. E aí a gente vai intervir nisso com auxílio de um médico do sono. A gente consegue diagnosticar e tratar, né? O médico com tratamento farmacológico e o fisioterapeuta com tratamento não farmacológico que a gente chama. Então a gente consegue auxiliar de diversas formas. E tem também, eu falei sobre a dor. Então, por exemplo, a gente consegue identificar aquela dor que pode estar atrapalhando a noite de sono da mãe. Então, a gente também vai tratar essa parte, né? Posicionamento na cama ao dormir, isso é extremamente importante, né? Então, a gente consegue dar todo esse suporte em relação ao sono da mãe e do bebê. Uau! Vamos fazer uma parceria. Eu já vou indicar minhas pacientes pra você que estão precisando ter uma boa noite de sono, estão precisando melhorar muita coisa aí que às vezes pequenos ajustes, a gente pensa que precisar mudar tudo, mas às vezes pequenos ajustes, né, vindo de uma profissional, vindo de uma pessoa que sabe o que tá fazendo, já pode mudar todo o curso, né, ali dessa saúde, dessa qualidade de vida. Eu acredito que o sono, por tudo que você trouxe, ele traz uma melhor qualidade de vida pra essa mãe. Com certeza. E aí, Gabi, nosso bate-papo tá uma delícia, mas já estamos indo pro final. Então, algo que toda mãe gosta. Dicas práticas. O que você poderia nos dar, baseado em tudo que você já trouxe muita informação, muita coisa, mas se você pudesse colaborar com mais algumas dicas práticas pra essa mãe, principalmente essa mãe de bebezinho, essa mãe no puerpério, mãe de 2, como você, que tá precisando, né, que tá difícil. Antes dela marcar uma consulta com você, o que ela pode fazer pra ter uma melhora de sono? Dá algumas dicas, assim, pra essa mãe, por favor. Então, acho que a primeira dica é reduz as expectativas. Quando a gente cria expectativa demais sobre algo, né, é muito fácil a gente se frustrar. Então, reduz as expectativas, cuide de você e do seu bebê. Então, faça exposição à luz do dia. É muito importante. Exponha você e seu bebê à luz do dia. Isso vai ajudar a regular o seu sono e o sono do seu bebê. Observe a rotina da sua casa, né? Para que você consiga encaixar ali as sonecas do bebê e a sua, se necessária, né? Tenha um tempo para você, faça um exercício físico se você conseguir. Então, a caminhada com o nenê dentro do carrinho, exposto à luz do dia, é perfeita. É perfeita. Você sai da sua casa,
né? Você vê outras pessoas, você se expõe à luz do sol e você caminha, você faz uma atividade física, né? Então isso é muito bom. Tenha um momento também para se preparar para o seu sono. Faça uma rotina de sono para você, algo que te traga prazer. Então, um ambiente gostoso no seu quarto, vista aquele pijama que você gosta, tome um banho mais quente, faça um chá que vai te levar ao sono, né? Cuide de você, cuide do seu sono. O sono não é luxo, foi o que você falou, né? Então vamos deixar a culpa de lado. Eu tô dormindo e meu bebê tá com outra pessoa. Deixa a culpa de lado. O sono é essencial. Você precisa cuidar de você pra cuidar daquela outra vida, né? Ai, perfeito, Gabi. Então agora eu quero que você diga assim, onde essas mães podem te encontrar? Essas mães, essas mulheres no geral, né? Onde que elas podem te encontrar? Eu falei no início que você é proprietária da clínica Sleep Physio, né? Conta um pouquinho da sua clínica, conta um pouquinho como elas podem te encontrar, redes sociais, como agendar uma consulta. Deixa tudo aí pra gente, eu também vou deixar tudo descrito nessa legenda, tá? Mas passa pra gente, por favor. Então vocês conseguem encontrar a gente, né, a clínica no @sleep_physio com PHY. A nossa clínica fica na Vila Mariana. A gente tem umas lives que estão acontecendo, né, o projeto de umas lives que estão acontecendo com informações para o público relacionadas ao sono e à saúde, à qualidade de vida. E lá vocês conseguem marcar consulta comigo e com a minha sócia, a doutora Cristina Frandi. E a gente tá aqui disposto para ajudar vocês a ter uma qualidade de vida melhor. Sono é muito importante. Isso aí. Muito obrigada mais uma vez, Gabriela. Você trouxe informações valiosíssimas, como você falou, o conhecimento, ele liberta, o conhecimento ajuda, né? Então, muito obrigada de coração por tudo que você trouxe, pela sua presença aqui. E pra você que ficou conosco até agora, muito obrigada. Curta, compartilha esse episódio com outras mães, com outras mulheres que precisam dessas informações. O nosso Instagram é @maternando.no.divan. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!